5 minutos com você, programa 52. Num dos programas anteriores, comentamos o resultado das informações filtradas através de Chico Xavier sobre a organização espacial do chamado mundo espiritual. Alguns espíritos que por ele se comunicaram nos falam das diferentes esferas que circundam o planeta Terra, a partir do seu núcleo central, expandindo-se e interpenetrando-se até os limites que representam a fronteira com planetas vizinhos do Sistema Solar. Já vimos também que, conforme o físico Marcelo Gleiser no livro Criação Imperfeita, a teoria das supercordas dentro do ramo da ciência conhecida como física quântica entende que mesmo que as dimensões ocultas do espaço sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Essa afirmação confirma muitas das revelações acrescidas ao nosso conhecimento sobre a pré-existência em planos imperceptíveis aos nossos sentidos, de muitas conquistas da nossa realidade que acabam sendo apenas a materialização de inventos que já existiam nesse mundo aparentemente abstrato e imponderável. No que se refere às estratificações criadas pelo pensamento humano, as quais resultam nos preconceitos e limitações tão evidenciados em nossa realidade, inclusive no aspecto das preferências religiosas. O espírito conhecido como Maria João de Deus, que foi mãe do médium Chico Xavier na existência cumprida por ele ao longo do século XX, no livro Cartas de uma Morta, construído por ela entre 1935 e 1936, conta que, na primeira esfera mais apegada à Terra e às suas ilusões, temos muitas organizações à maneira do planeta, sendo inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam à salvaguarda de seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo, sustentando-se nesse plano as mesmas lutas ideológicas que, por sinal, não são pequenas. Outro detalhe curioso mencionado por ela, que, apesar de livre do perigo de lutas fratricidas, existe também grande movimento de afinidade racial, parecendo a ela que a questão das raças da Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual, já que saxões, latinos, árabes, orientais, africanos formam na dimensão em que ela vivia grandes falanges separadas em locais diferentes uns dos outros, conservando em seu núcleo de atividades os costumes que as caracterizavam. Voltando, porém, à questão das opções religiosas, no incrível acervo formado pelas cartas recebidas em reuniões públicas de sextas e sábados em Uberaba dos anos 70 a 90, encontramos casos curiosos. O primeiro envolve o pequeno Hélio da Iquara, cuja história já foi por nós contada aqui, que morreu aos 5 anos ao ser atropelado na rodovia Guarujá-Bertioga, cuja sobrevivência no plano espiritual foi confirmada pelo conhecido espírito Dr. Bezerra de Menezes, através de Chico, que revela nos recados transmitidos mediunicamente aos pais que a criança foi entregue em seu reajuste de forças espirituais a representantes do missionário Siné, benfeitor e instrutor da imensa família budista. A família de Hélio realmente professava a crença budista. Em recado posterior, o Dr. Bezerra reiteraria que o menino estava sob a proteção do reverendo Siné, grande missionário do bem, na revelação budista, lembrando que os mentores budistas são altamente especializados na regressão de memória, a que acabaria sendo submetido o espírito de Hélio para a segurança e eficiência no trabalho que seria chamado a desenvolver posteriormente com suas cartas aos pais. Outro caso também já apresentado aqui é o do jovem Roberto Muscati, falecido em consequência de um choque anafilático causado por um descongestionante que usou após uma cirurgia para correção no septo nasal. Na segunda mensagem transmitida através de Chico aos pais, Roberto revela encontrar-se abrigado em Eretz Israel, ou Terra do Renascimento, cuja beleza é indescritível, acrescentando não querer dizer que estava numa cidade privilegiada porque outras nações as possuem nas esferas que cercam o planeta.
desnecessário dizer que a família de Roberto seguia as tradições do judaísmo. Outra carta que confirma a preservação das preferências religiosas foi escrita pela famosa cantora dos anos 70 e 80, Clara Nunes, morta durante uma cirurgia considerada simples com que pretendia eliminar-se algumas varizes que tinha nas suas pernas. Em carta dirigida à sua irmã Maria, presente à reunião pública de 15 de setembro de 1984, Clara contou que, após dormir, induzida pelo anestésico suave que lhe aplicaram, acordou num barco engalanado de flores, seguido de outras embarcações nas quais muitos irmãos entoavam hinos que lhe eram estranhos. Hinos em que o amor por Iemanjá era a tônica de todas as palavras. Os amigos que me seguiam falavam de libertação e vitória. Acrescenta ainda que, muito pouco a pouco, me conscientizei e passei da euforia ao pranto de saudade, porque a memória despertava para a vida da retaguarda e o nosso Paulo se fazia o centro de nossas recordações. Mais à frente, ela relata que os barcos se abeiravam de certa praia encantadoramente enfeitada de verde, nas plantas bravas que a guarneciam, e quando o barco que a conduzia ancorou suavemente, uma entidade de grande porte se dirigiu a ela com paternal bondade e a convidou a pisar a terra firme. Ali estavam seu pai Manuel e a sua mãe Amélia. O Paulo citado era seu marido, na verdade, o compositor e poeta Paulo César Pinheiro, e Clara e seus familiares, ao longo de sua vida, era seguidora da escola umbandista, que, por sinal, foi inspiração de muitos dos sucessos nacionais por ela cantados e gravados, como Canto de Areia e O Mar Serenou, entre outros.